Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão. Nesse pregão espremido, um pregão em negativo para o índice Bovespa, uma queda aí de 0,58%. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Estou aqui com você há muitos e muitos anos, pelo menos aqui no canal no YouTube desde 2010. E no mercado financeiro, migrei para o mercado financeiro em 2006 e sigo aqui presente, vivo e forte nesse mercado financeiro, nesse grande desafio que nós temos nesse momento, que eu vou falar um pouco mais a respeito do Ibovespa, o cenário que nós temos nesse momento em relação ao índice Bovespa. Espero que você fique comigo aqui até o final dessa análise de fechamento do pregão e lembre-se de deixar um joinha, um like aqui para o conteúdo que é disponibilizado dentro do canal, todo o conteúdo aí de aprendizado, também as salas ao vivo que você curte aqui todos os dias, 8h45 comigo na parte de mini dólar e a partir de 9h45 com o Kaique Stein. Sempre um grande prazer tê-lo aqui presente. O Kaique colocou para vocês aí recentemente uma pergunta, né? Como é que se vocês estariam interessados em ter algo exclusivo aqui, como seja membro dentro do canal, aqueles conteúdos que eu colocava aqui sempre para vocês, que era radar da semana, análise especial de um determinado ativo, aquela análise, o que esperar para a nossa bolsa todos os meses, enfim, se voltando com esse conteúdo dentro de um conteúdo de seja membro, você sendo membro, se você tem interesse, escreve aqui embaixo, vai ser um grande prazer poder voltar aí com esses conteúdos para vocês. Vamos lá então, eu vou rodar aqui a vinheta e na sequência a gente já começa a falar do índice Bovespa e diversos outros ativos aqui que eu tenho anotados que vocês colocaram na última análise de fechamento do pregão para serem analisados nesta sexta-feira de mercado em queda. Vamos lá. Então vamos lá, começando aqui pelo índice Bovespa, queda aí de 0,58%. O Ibov, então, saiu de um processo mais lateral. O fato principal é que o índice, aqui nesse dia, ele gerou uma sinalização mais relevante para baixo. Depois aqui de ter feito 2 de alto, 2 de baixo, 2 de alto, um padrão até que eu escrevi uma análise 222, aumentando a probabilidade de ter algo para baixo. O que anularia essa sinalização de baixo? Romper essa máxima aqui. Não conseguiu fazer isso, gerou nova sinalização de baixa e hoje perdeu essa região de suporte dessa lateralização. Então fechou abaixo dos 117.741 pontos. Candle descendente, aumentando a probabilidade de poder vir a perder essa região de suporte mais próximo aqui, 114.430 a 114.66. Essa é a zona de suporte mais importante nesse momento. Fazendo aqui uma projeção de um pivôzinho de baixo, ou depois mesmo uma projeção de toda essa lateralização aqui, nós vamos ter projeções para baixo dos 113 mil pontos. Eu vou colocar aqui, ó, projeção para baixo dos 113 mil pontos. A primeira projeção, pegando 100% desse movimento aqui, projetando ele para baixo, 112.723, primeira projeção. Uma projeção de toda essa caixinha aqui de lateralização, toda a indefinição, mercado confirmando aqui a perda da mínima desse candle, confirma ainda mais a chance de continuidade do movimento de queda e perda dessa região de suporte. E aí a gente tem também outra projeção um pouquinho mais abaixo, que vai ficar lá bem em cima dos 112 mil pontos, que é essa aqui da caixinha que eu acabei de falar, 112.052. Então 112.700 a 0,50, zona de suporte, projeções de queda para o índice Bovespa após essa saída de lateralização. Ponto para se destacar, que ainda assim, nossa, tem um viés aqui realmente ficou mais para baixo com o fechamento do pregão de hoje, falando ali de curto prazo. Se o Ibov voltar para dentro aqui, fecha na segunda-feira, já acima dessa região aqui, dessa máxima, já cria uma expectativa já de manter aquele cenário mais de indefinição, sem um alinhamento, né? Dá para perceber aqui, olha a média móvel de prazo maior aqui, a média móvel exponencial aqui de 50 períodos, e a média móvel exponencial de 10 períodos, cruzando para cima e para baixo a outra média. Então isso demonstra, desculpa,
uma indefinição. E essa indefinição vem de onde? Vem dos prazos acima. Você pega um gráfico mensal, você tem uma formação de um topo no gráfico mensal, perda da mínima do que no anterior, depois de 4 meses subindo, criando a expectativa de poder ter algo para baixo. A oscilação abaixo da mínima do mês passado, mês de agosto, 114,066, que é o suporte que eu já comentei do gráfico diário, reforça um pouco mais essa chance da gente ter ou um movimento maior de baixa ou mesmo um movimento mais lateral, aumentando a chance de ficar aqui esse processo de correção dos 4 meses aqui de subida. Dá para perceber que aqui anteriormente, ó, esse aqui é 1, 2, 3, 4, 4 meses subindo, aqui 1, 2, 3, 4 meses subindo novamente, 1, 2, 3, 4 meses subindo novamente, e aqui que a gente teve um movimento para baixo. Então fica essa expectativa ou de movimento de baixo ou mesmo movimento lateral, confirmando um pouco maior essa chance, a oscilar abaixo dos 114.066, mínima do mês passado. E aí eu falei da indefinição, é porque no mensal a gente tem um sinal de topo e no semanal nós temos um sinal de fundo. Poxa, Dalton, mas gerou aqui um sinal de baixo de novo, fechou abaixo da média. Sim, ele enfraqueceu muito o sinal de alta do gráfico semanal, mas ainda não anulou completamente o sinal de fundo. Por exemplo, quem comprou um fundo no gráfico semanal, stop normalmente vai estar aqui embaixo. Então, para anular, perda da mínima desse fundo aqui anula esse sinal de alta e fica mais alinhado para baixo. Aí fica uma tendência de baixo no gráfico diário, um movimento de baixo no gráfico semanal, um movimento de baixo no gráfico mensal, fica mais alinhado para baixo o índice Bovespa, criando a expectativa da gente poder ter uma projeçãozinha, aquelas projeções em torno de 112 mil pontos, e aí sendo um pouquinho, ampliando um pouco mais essa projeção, eu já tinha feito uma projeção aqui para trás, né, desse último movimento de subida, dessa quebra desse movimento aqui de subida, então essa projeção ficaria lá nos 111.400 pontos, primeiro ponto, e segundo, o mais relevante, 108.831. Por que esse é o mais relevante? Porque se eu pego todo o movimento de subida, aqui todo esse movimento aqui de subida, do último movimento de subida do gráfico semanal, esse aqui, ó, daqui até esse ponto aqui mais alto, a gente coincide o 61,8% com a projeção de 100% dessa caixinha de alta aqui para baixo. E aí, mês atual, por enquanto, não muito para baixo, pegando aqui o gráfico mensal, mês atual, queda de 0,37%, mas o mês de setembro, na média, ele fecha no positivo. Ele costuma fechar, ele tem mais meses, nos últimos 25 anos, ele tem mais meses fechando no positivo. Foram 64% das vezes, 16 meses dos últimos 25 anos, 16 meses dos 16 anos dos últimos 25, o mês de setembro fechou no positivo. A média de alta quando fechou no positivo, pegando esses 16 meses, dividindo ali o quanto eles fecharam para cima, dividindo por 16, a gente tem uma média de 4,7%. Quando subiu em média 4,7%. O problema é que o saldo de setembro é negativo. Somando os 25 anos para trás, a gente tem um saldo negativo ali em torno de 11,8%. E pegando justamente os 9 anos que fecharam com setembro em queda, a queda foi mais acentuada, 9,7%, a média de queda. Então, ou seja, temos aí uma chance maior de fechar em alta, em termos da estatística, mas quando fecha em queda, tende a ter uma queda um pouco mais acentuada. Há espaço para uma queda de 9,7% aqui? Se a gente pegar para o último nível de suporte, 11%. Eu tenho essa expectativa de vir aqui embaixo? Ainda não. Minha expectativa seria realmente do Ibov ter um processo de correção, de ficar aqui mais um movimento lateral, sem ter uma força tão grande para baixo. Essa é minha expectativa no momento, nos sinais que nós temos até o presente momento no índice Bovespa. Mas, enfim, dentro de um viés de baixa, resumidamente, a gente está dentro de um viés mais de baixa nesse momento, com o fechamento desse pregão, juntando ali o que eu acabei, todas as variáveis que eu acabei de citar, um viés um pouco mais de baixo para o índice Bovespa. Seguindo para os futuros, lembrando, eu até gastei mais um tempo um pouquinho maior nessa análise de fechamento em cima do Ibovespa, fazia um tempinho que eu não vinha aqui na análise de fechamento pregão, e aí eu quis gastar um tempinho maior falando do cenário que nós temos no índice Bovespa. Se você curtiu, deixa um like, deixa um joinha aqui pra gente, agradeço demais. Futuros, mini índice hoje abriu com queda, e ainda está cotando aqui em queda, 0,62%, bateu na zona de suporte, que é o que o Ibovespa tende a fazer. O Ibovespa tende a vir aqui testar essa zona de suporte, que vira aqui mais para baixo desse fundo.
O mini índice parou aqui, não ganhou muita força, um dia muito travado. Olha o gráfico de 30 minutos, o que aconteceu hoje no mini índice? Muito travado, operacionalmente ruim para as operações de day trade, principalmente de tendência. Então, bem travado, mas olha só, respeitando ali a média, respeitando a média. Abriu caindo, próximo pregão, a gente foca mais em buscar a operação de venda. Para focar em compra, tem que abrir subindo e passar a gerar sinalizações de alta para cima, pelo menos, do 116,750. Lembrando que segunda-feira, a partir das 18h45, eu estarei aqui junto com vocês, a gente olhando, monitorando, fazendo uma leitura geral do mini índice e do mini dólar, em busca de oportunidades no decorrer da manhã até ali por volta de meio-dia. No dólar, nós tivemos um dia que estamos com um dia levemente alta, 0,07%, também um dia mais travado. Pega o gráfico de 30 minutos no dólar, bem mais travado também, ó. Aqui, o início do pregão está aqui. Então, até chegou aí para cima, volta aqui, volta para baixo, mas se a gente olhar a média, ó, a média de 10 períodos, mais flat, mais horizontal, cenário de indefinição, mas de maneira geral, o contexto do dólar é mais para cima. A expectativa é mais positiva, tirando aqui a questão do ajuste, a expectativa é que o dólar venha conseguir trabalhar acima desses 5 mil pontos, está aqui para tentar fechar acima, não conseguiu ainda, que ele consiga romper essa zona de resistência que vai de 5.003 até 5 mil pontos, mas principalmente 5.003 até 5.014,5. Então essa zona de resistência é mais importante. Para gerar um sinal de mudança de contexto, de ter pelo menos uma sinalização mais negativa, um viés um pouquinho mais de baixo, teria que voltar para baixo da média desse gap aqui, ou seja, para baixo dos 4.959. Enquanto se mantiver acima dessa região, a expectativa é mais para bater nesse patamar, usar como zona de suporte e subir, ou mesmo abrir já na segunda-feira, rompendo essa região de resistência, favorecendo mais buscar operações de compra saindo desta grande lateralização que nós temos aqui, ó, toda essa lateralização em cima aí do mini dólar, tá? Algo até parecido, próximo ali de um triângulo simétrico, né, apesar dos topos estarem mais próximos aqui. Então a gente tem essa expectativa um pouco mais para cima aí no mini dólar. É a segunda lateralização desse formato, né? Dá para dar uma observada aqui para trás, ó, parecido. Inclusive a projeção dessa base aqui para cima, sem ser daqui desse ponto, principalmente considerando aqui uma caixinha, né, de lateralização para cima, a gente teria 5.044,5 como projeção. Se a projeção for daqui, como um triângulo simétrico mesmo, ou seja, do rompimento dessa lateralização, da rompimento da linha de tendência debaixo do triângulo simétrico, a gente teria um objetivo mais por volta do 0,26, 5,026 no dólar. E a projeção do mastro aqui, esse grande mastro aqui para cima, aí a gente está olhando lá para 5,124 no dólar. Então são os pontos mais relevantes, dólar dentro de um viés de alta, para trazer um aspecto mais interessante para venda. O ideal seria dólar abaixo dessa região aqui, usando essa região como teto, região esta de 978,5. Seguindo então para falar agora do DI. DI no dia, lembra de deixar seu like, seu joinha, e 8h45 da manhã na segunda-feira estaremos juntos aqui. DI, dentro de um leve viés de alta, resumindo aqui, seria isso aqui, ó. Só que se a gente olhar, basicamente isso aqui tudo, ó, foi o último movimento para baixo. Apesar de ter feito isso aqui, não andou ainda, tendência muito travada e ainda voltando para baixo aqui da média, já dentro do movimento de queda semanal. Olha só, dá para perceber melhor o que eu estou querendo dizer pelo semanal. 4 semanas para baixo, 4 semanas aqui, muito mais fraco para subir do que foi para cair, mesmo depois de um longo movimento, mas ainda está dentro do movimento de subida, só que sem sinal de alta. Perda mínima dessa última semana reforça um pouco mais a chance de continuar caindo aí, DI, viés ainda, um contexto ainda mais negativo para contrato F25 aí dos juros. Para mudar esse contexto, precisa realmente trabalhar acima dessa região aqui, ó, principalmente ali acima de 68, 69, até arredondando para 70. Acima dessa região fica com viés um pouquinho mais positivo para DI. Por enquanto, mais negativo, perda da mínima desse candle aqui reforça ainda mais a chance de ter algo para baixo no curtíssimo prazo aí no DI. Ações, PTR4 no dia de hoje, queda de 0,36%, nem perdeu a mínima do candle anterior, mas esse candle era para ser um candle realmente, era para ser um candle de alta, e ele não foi. A oscilação abaixo dessas duas mínimas aqui aumenta um pouco mais a chance de ter algo para baixo, em busca da média, em busca da região de topo que foi rompida aqui,
que tende a funcionar como um nível de suporte para perto 32,72. Quem tiver comprado tem essa opção de colocar o stop aí abaixo dos 33,22. Quem tiver comprado no swing trade para a nova entrada, mais interessante, através aqui de um fundo ascendente no gráfico diário. Na semana, Petro fechou em alta de 2,36%, segue sua escalada aqui para cima, ativa um dos ativos mais fortes aí no nosso índice Bovespa nesse momento, segurando até a queda do BOV. Vale 3, que teve uma queda um pouco mais forte no pregão de hoje, queda de 1,9% com gap de baixa. Aqui tínhamos um gap de alta, veio quase fechar completamente esse gap, deixou aqui um buraco aqui no gráfico, um gap de baixa, um nível de resistência. Ideal que tivesse mais um pregão aqui para depois buscar alguma compra de swing trade. Seria o mais interessante. A gente teve um movimento de subida aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles e só correção de 3. É uma das alternativas, sendo um pouquinho mais agressivo de compra na superação dessa máxima aqui, olhando para o gráfico de 105 minutos, o que representa essa confirmação dessa superação aqui. Representa algo como um fundo duplo lá no gráfico de 105 minutos. Né? Seria uma alternativa de entrada, se tu botar o stop aqui embaixo, abaixo aqui dessa mínima. Enfim, basicamente abaixo dessa mínima aqui, que é do pregão aqui anterior. Então aqui nós temos a Vale dentro desse contexto um pouquinho mais negativo no pregão de hoje, essa queda aí de 1,9%, praticamente 2%. Um ativo nesse momento para compra, arriscando mais aqui, com o stop aqui embaixo, tentando pegar algo para cima, resistência mais relevante aqui nesse ponto em R$ 68. Fato é, Vale 3 mensal, 4 meses para baixo, e que eu falei do DI no semanal, aqui a Vale tem 4 meses para baixo, aqui tem 4 meses de lado, corrigindo lateralmente, sem força para subir. Por mais, poxa, Dalton, mas foi lá em cima. Pois é, mas não está tendo muita força para subir. Ainda dentro de um contexto positivo ali no gráfico diário. Mas de maneira geral, quanto maior for o tempo que ficar aqui e não ganhar força, vai aumentar a chance da Vale perder essa zona de suporte aqui, zona de suporte bem relevante, por sinal, em torno ali dos 62 pila. Então, zona de suporte nessa região, e abaixo disso a gente vai olhar mais para essa mínima aqui, lá na faixa de 55,24. Então, esse é o cenário, deixa eu só botar aqui, botar um ajuste novamente, esse é o cenário que nós temos para Vale 3 nesse momento. Tá? Então, na realidade, eu falei 62 é porque estava sem uma questão do ajuste aqui. O suporte mais relevante é na faixa dos 61,15 aqui nessa região. Aí depois disso, aí fica 54,05 essa região aqui, já com o ajuste no gráfico da Vale 3. Então, para compra, seria mais para swing trade. Caso maior ainda não me interesso tanto ainda para Vale se fosse fazer isso, capital menor. Beleza, seguindo aqui agora para as ações, a gente tem operação aberta de swing trade, de venda em ITSA4, que a gente mantém a posição em aberto, tá? Ativo dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário, semanal fechou mal ali com queda de 3,53%, a gente está com expectativa que venha mais para baixo aí, buscar aí uma zona de suporte mais próximo ali da região dos 8,64. Lembrando, os dados dessa operação está dentro do aplicativo DV Invest e você pode também acompanhar por lá qualquer mudança de stop da operação que a gente venha fazer, ou mesmo o encerramento dela, falando qual for o resultado da operação. Temos também uma posição em aberto de venda em Raio 3, fechou hoje positivo, 0,93%. Seguimos dentro dessa posição de venda no ativo, sem nenhuma mudança por enquanto, na expectativa que ela continue dentro do seu contexto mais negativo, fechou ali abaixo da média no semanal. Se perder a mínima dessa última semana, reforça a chance de ter algo ainda mais para baixo a ação. Lembrando que vai ter suporte mais relevante aqui por volta dos R$ 21,45, passando por um topo anterior e um fundo aqui anterior. LWSA3 também temos uma posição de venda no ativo, sem nenhuma mudança, na expectativa que ela venha perder de vez aqui, isso aqui, ó, que ela está tentando se sustentar, né? Parou aqui em cima dessa linha de tendência de alta, vamos ver se ela perde na segunda-feira essa mínima e aumentando a probabilidade de escorregar ainda mais para baixo esta ação. Depois disso, vou pegar os ativos que vocês solicitaram análise, que começando aqui por YouTube 4, que terminou o pregão de hoje com alta de 0,15%. Esse movimento aqui, ó, observe o que ela fez aqui para cima. Ela fez ali um pivô de alta, beleza, rompeu essa máxima, veio para cima dessa região aqui de antigos fundos, só que o que acontece no pregão seguinte,
ela volta para baixo, fecha abaixo dessa região. Aqui ela tenta de novo voltar para cima da região, não consegue, bate, deixa a sombra superior, não consegue, e aí já gera um sinal para baixo, enfim, deixando um viés mais de baixo, perdendo a mínima do último fundo ascendente, já quebrando essa questão da tendência e já com indício de retomada da tendência, ao perder os 26,53, bateu hoje em cima desse patamar. Então segue dentro de um contexto mais negativo por enquanto, e TUB 4. Qualquer entrada aqui de compra nessa região de suporte, o stop vai ficar aqui embaixo, risco um pouquinho maior, na minha opinião, nesse ativo. Eu ficaria mais interessado em compra nessa ação, mais ali acima dos 27,90. Acima dessa região aqui, que eu ficava mais interessado para entrar aqui assim, ó, se eu tivesse gerado sinal de alta acima dessa região. Não fez isso, gerou sinal de baixa, de alta baixo, e após o indício negativo aqui, logo depois de ter fechado acima. Então, por enquanto, mais para venda do que para compra em TUB 4, falando de operação de swing trade. CEMIG 4 também perdeu força, voltou para baixo de nível de preço que deveria se sustentar, como se fosse um andar. Vou até colocar um vídeo no meu perfil no Instagram falando sobre essa questão do nível de preço. Então ela voltou para o andar de baixo e abaixo das médias, então fica mais para poder ter algo para baixo semanal ali, ó, perdendo a mínima da semana anterior, oscilando abaixo da mínima dessa última semana, que foi 12,07, reforça a chance de queda nessa ação, suporte mais próximo, 11,96, seguido num patamar de R$ 11,78. Arezo afundando bem, pegando o gráfico mensal dela, ó, topaço descendente no gráfico mensal, já confirmado na perda da mínima do mês passado, reforçando a chance de voltar para essa zona de suporte aqui, região que vai de 62,93 até o patamar de 57,57. Pelo gráfico diário, a tendência já é de baixa, topos e fundos descendentes. Compra nesse ativo não me interessaria tanto, sendo mais agressivo aqui, deixa eu até pegar todo o movimento que ela subiu, até aqui embaixo, ela está em cima de 61,8%, que pode trazer algum repique de alta nessa ação, mas ainda assim não me interessaria muito esse tipo de entrada agora não, nesta ação, pelo menos de comprar aqui, com stop aqui embaixo, relação risco-retorno para a média não muito satisfatório. Então, de maneira geral, o meu maior interesse seria mais trabalhar na venda a favor da atual tendência de baixa de curto prazo do gráfico diário, pelo menos enquanto permanecer abaixo da região de R$ 74. Após isso, eu vou falar aqui também de Hapvida HPV3, que terminou o pregão de hoje com queda de 0,68%. Observe que ela volta para baixo de um nível de preço que é um suporte, que para trás era uma resistência, aqui dá para perceber, virou um suporte aqui, tentou subir aqui e perdeu força, na hora que tentou voltar para cima desse nível, queda de baixo, e tentou de novo, médias pressionando aqui com entrada de pressão vendedora, fechamento em queda, oscilação abaixo desse nível que aumenta a probabilidade não só de perder suporte, mas também de caminhar para essa região aqui dos R$4, número redondo. Então, por enquanto, para voltar a pensar em compra nesse ativo, rompimento desse patamar aqui de 4,65. Enquanto não fizer isso, enquanto estiver se sustentando abaixo dos R$4,50, o foco seria um pouquinho mais olhar para a venda em HPV3. Usiminas, olha a tendência de alta como era muito fraquinho. Duas vezes ela rompe um topo anterior e não anda, nem consegue fechar acima. Aí volta para baixo e ainda perde a mínima do que do último fundo, né? Um leve fundo ascendente, uma volatilidade vai ver mais pelo gráfico de 105 minutos aqui, ó. Mais visível, né, esse fundo aqui, ó, que foi perdido aqui no candle de hoje. E aí tentando subir 3 candles, perdeu a mínima desse candle aqui, daria até para arriscar uma venda lá na Usiminas no pregão de segunda-feira, tentando pegar algo para baixo. De maneira geral, viés um pouquinho mais negativo para Usiminas, semanal também mais fraco, testando a linha média. Ainda não vejo oportunidade de compra, né? Entrar comprando a superação da máxima desse candle pode até dar certo, mas não seria a minha escolha. O próximo ativo a ser falado depois de Usiminas, Semin 3, que também perdeu força, vinha dentro de uma tendência de alta aqui pelo gráfico diário, topos e fundos ascendentes, caiu 3 pregões muito fortes, 3 pregões devolvendo ali, perdendo mínimas dos 4 últimos, quase 5 últimos pregões, estão demonstrando mais força por parte dos vendedores, parou, deixou uma sombra inferior aqui em cima de um patamar de antiga resistência, agora funcionando como suporte. Enfim, para gerar alguma possibilidade de compra, primeiro ponto, superação da máxima desse candle. Segundo, mais interessante, fechamento de um pregão acima da média com nova máxima na sequência.
temos a alternativa de arriscar alguma compra de swing trade a favor da tendência ainda leve de alta desse papel. Suzano, SUSB3, gap de baixa hoje, 2,13% de queda, lateral, 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 um gapzinho de fuga. Não fechou um candle muito grande não, ou seja, não fechou muito próximo da mínima, fechou um candle mais que representa a fraqueza dos vendedores e recuperação dos compradores. Mas se oscilar abaixo da mínima deste candle aqui, se oscilar abaixo da mínima desse pregão aqui, pregão desta sexta, 47,48, reforça ainda mais a chance de ter algo para baixo. Geraram uma expectativa de recuperação, fechamento acima ali dos 49,86, melhor ainda, número redondo de R$50, reforçam mais uma chance de voltar a subir, na expectativa que ela, ó, lá no gráfico semanal, ó, que ela pare de cair na média, onde ela fechou e se sustentou acima, nas regiões dos dois topos anteriores, e ela comece a gerar um sinal para cima. Tá? E tudo tende a começar aqui pelo gráfico diário, então o próximo pregão vai ser algo relevante para essa ação. Quem está comprado, dá para deixar o stop abaixo da mínima desse candle aqui, quem abriu algum tipo de compra nessa ação. Magazine Luiza segue seu calvário no sentido de viés do cenário negativo, né, da tendência de baixa. Topos e fundos descendentes no gráfico semanal, alinhado para baixo, semanal caiu 12,26%, 12,24% nessa semana. Forte queda aqui, ou 3% de queda no pregão de hoje. Então, buscar compra nessa ação só se for olhar ali para um suporte no mensal, no semanal, em R$ 2,35, e ela conseguindo aí gerar algum sinal de alta nessa região, pelo gráfico diário, ficando esticada da média, ao bater nos 2,35, gerando um sinalzinho de alta lá na região dos 2,35. Seria a única alternativa que eu vejo para abrir uma compra já de imediato nesta ação. Por enquanto, cenário totalmente alinhado para baixo. Diário, semanal, mensal, tendência de baixa nesse ativo. Ambev também não está muito legal não, só topo descendente, apontando pregão de hoje, queda de 2%, apontando para perder patamar ali de suporte de dois fundos anteriores. Então, ativo mais alinhado para baixo, ó, várias semanas fechando com candle preto, com candle de baixa, mais uma com queda de 4,26%, queda de 1,23%. Então, ativo mais alinhado para baixo, pegando aqui um gráfico mensal, dá para perceber que ela montou um topo logo abaixo do topo anterior, cenário um pouquinho mais de indefinição aqui, ó, mas criando expectativa de, por exemplo, vir a testar essa linha de tendência de alta aqui, uma região ali mais próximo, no patamar de R$13 até os R$12,85. Então seria o caminho mais provável enquanto não mudar esse contexto. Para mudar esse contexto, quebrar essa sequência de baixa aqui, pelo menos romper essa máxima desse topo, já seria uma quebra pelo menos de viés de baixa. Mas para quebrar realmente o contexto de baixa nesse papel, no gráfico diário, ela precisa romper essa máxima aqui, ó. Porque isso aqui é um nível mais relevante, ó. Tem mais testes aqui é uma resistência. Então aqui sim ela muda o contexto, muda a estrutura de baixa do gráfico diário, para ter uma expectativa um pouco mais positiva de curto prazo. Enquanto isso não acontecer, seguimos com um papel, com um cenário que demonstra ali um controle da situação por parte dos vendedores e, consequentemente, com risco maior para quem está comprado, quem está querendo comprar esse ativo. É isso, meus amigos. Muito obrigado por sua valiosíssima atenção nessa análise de fechamento do pregão. Desejo a você um excelente final de semana. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão. Agradeço demais e até essa próxima segunda. E lembra de colocar aqui na descrição, se você tem interesse, que esses conteúdos que a gente tinha aqui, radar da semana, oportunidades para a próxima semana, o que esperar para a nossa bolsa no próximo mês, também ter análises especiais durante a semana de determinados ativos, são análises mais completas que pega desde o gráfico quadrimestral, anual, vai descendo até um gráfico diário para diferentes perfis de investidores. Se você tiver interesse, coloca aí nos comentários. Eu vou, no final de semana, dar uma olhada nesses comentários que vocês vão colocar para tomar essa decisão, se a gente abre essa área de membros aqui para vocês ou não. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.